Então o curso que nós vamos ministrar é sobre o anarquismo. A gente deu como título Conhecendo o Anarquismo, o que pensam, o que querem e como atuam os anarquistas. Esse título é um título bem amplo, que vai expressar a ideia do curso, que é ser uma visão geral sobre o anarquismo. Obviamente nós não vamos ter como falar sobre a história do anarquismo inteira, porque o anarquismo tem mais de 150 anos de história, tem muitas expressões do anarquismo em várias dimensões da sociedade, né? No mundo inteiro, né? Então é muita história, então não dá pra gente falar sobre o anarquismo, toda a história do anarquismo, mas dá pra gente fazer uma introdução, uma visão geral, especialmente abordando três módulos que esse curso quer abordar. Primeiro, o que é o anarquismo? Essa é uma pergunta que vai ser do primeiro módulo e não é fácil de resolver, porque, por exemplo, o anarquismo no senso comum é utilizado como bagunça, caos, desordem, né? A mãe entra no quarto do filho e fala: oh, esse quarto aqui é uma anarquia total. Mas mesmo entre os estudiosos do anarquismo, mesmo entre o que podemos chamar de historiadores do anarquismo, existem muitas diferenças, muitas divisões, são muitos critérios distintos criados por esses historiadores para definir o que é anarquismo. Então, esse primeiro módulo a gente quer trabalhar uma definição de anarquismo. Primeiro, apresentar várias definições presentes entre os estudiosos do anarquismo e aí questionar algumas delas, mostrar alguns problemas que elas apresentam e também tentar dar uma resposta para essa questão. Afinal, o que nós, baseando-nos em alguns estudiosos, podemos que resposta nós podemos fornecer a essa questão, o que é afinal o anarquismo. O segundo módulo vai ter o objetivo de pensar o que querem os anarquistas. Então eu pensei em a gente discutir aí no surgimento do movimento anarquista no século XIX, o conceito de liberdade no Bakunin, a crítica dos anarquistas à propriedade, a crítica à autoridade, a crítica à ciência e à educação. Quer dizer, o que os anarquistas achavam que tinha que ser destruído e o que eles achavam que tinha que ser construído para se alcançar a libertação da população oprimida, para se alcançar o fim da exploração do ser humano pelo ser humano. E por último, quais eram as estratégias dos anarquistas? Como atuavam os anarquistas? Então a gente pretende perceber, tanto no século XIX como no século XX, o modo como os anarquistas pensaram o sujeito da revolução. Quem é esse sujeito? É a classe trabalhadora? Mas a gente vai ver, por exemplo, que no Bakunin é muito diferente do Marx, como ele define essa classe trabalhadora. Então vamos pensar também quais os movimentos de massa, como que os anarquistas atuaram, surgiram inclusive dentro de um movimento de massa, que é a Associação Internacional dos Trabalhadores, e também criaram um perfil de movimento de massa, como os trabalhadores devem se organizar, como as massas oprimidas devem se organizar, qual o perfil desse movimento da classe trabalhadora. E aí perceber algumas experiências históricas, como a Associação Internacional dos Trabalhadores, também a COB no Brasil, né, a Confederação Operária Brasileira, aqui no Brasil, que foi uma confederação de trabalhadores brasileiros no início do século XX, para entender esse perfil da militância social dos anarquistas, da militância dos anarquistas no interior, no seio da classe trabalhadora pobre. E por último, a gente pensar também dentro desse último módulo, a gente pensar também a concepção de organização dos anarquistas. Os anarquistas sempre foram acusados de serem anti-organizacionais, anti-organização, mas na verdade os anarquistas tinham uma defesa profunda desde o seu início, né, com Bakunin ali, da criação de uma organização revolucionária, secreta, que atuasse por dentro dos movimentos populares, do movimento de massa dos trabalhadores, para impulsionar essa revolução social para a libertação dos trabalhadores de toda exploração do homem sobre o homem. Então a ideia é fazer uma visão geral sobre esses aspectos que nós consideramos importantes para quem quer entender o anarquismo enquanto um movimento político, né, quanto uma corrente específica de movimento social, no sentido que o anarquismo é diferente de todos os outros. Né? Ele não é igual ao marxismo, ele não é igual ao blanquismo, ele não é igual ao liberalismo, ele é uma corrente específica, ele tem objetivos e estratégias específicas e também formas de pensar específicas e peculiares. Então é dar conta, de forma geral, desses vários elementos do anarquismo para a gente ter, para vocês que fizerem o curso,
terem uma visão geral do que é o anarquismo e uma visão qualificada, né? Acho que é importante dizer que na história o anarquismo não foi condenado só pelos estados, não foi acusado e condenado muitas vezes justamente pelos estados, mas ele também foi acusado e condenado em uma outra instância, que é a instância da memória, a instância da escrita da história. Muitos historiadores, seja de viés marxista, ou então historiadores simpáticos ao anarquismo, muitas vezes historiadores que são referência, né, que são muito conhecidos, como o Eric Hobsbawm, muitos deles colocaram o anarquismo no tribunal e acusaram os anarquistas de coisas que eles não pensavam, de coisas que eles não faziam. Então, nesse curso é importante vai ser importante que a gente vai trabalhar com materiais do próprio anarquismo, né? Trabalhar textos dos próprios anarquistas, documentações de época que possam nos dar dimensão dos atos e das estratégias e táticas dos próprios anarquistas. Então, espero que tenha conseguido condensar pelo menos um pouco do que vai ser o curso, né? É muita coisa. Serão 8 videoaulas, divididos nesses 3 módulos, e eu espero que vocês se inscrevam, tanto para ajudar a cooperativa, mas também para a gente poder debater esse tema. Todo mundo que se inscrever vai ter acesso, então, aos links desses vídeos, desses 8 vídeos. Esses vídeos serão lançados toda semana, toda quarta-feira, e à medida que ele for lançado no site do curso, quem se inscreveu no curso vai receber o link para poder acessar o vídeo, tá bom? Então é isso, galera, beleza? Obrigado a atenção de todos, espero que vocês se inscrevam no curso e também que vocês participem e gostem dessa proposta que a gente tem a oferecer nesse momento, tá bom? Um abraço, obrigado a todos e até a próxima quarta-feira com o primeiro vídeo do curso.